Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, estou aqui na Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer um porta-passaporte que é muito simples, é muito lindo e eu tenho certeza que vocês também vão vender muito, assim como eu vendo muito aqui no ateliê, tá? Esse porta-passaporte, como o próprio nome diz, tem um lugar certinho para colocar um passaporte e também tem bolsinhos para colocar identidade, cartões, tá bom? Então, assim, é muito, muito lindo. E tá super em alta agora que a gente consegue ter mais acesso ao exterior, consegue viajar mais, né? E muita gente compra também para colocar documentos do bebê. Outras pessoas compram para usar como carteira. Eu mesmo uso o meu como carteira. Então eu queria mostrar para vocês alguns modelinhos, algumas formas de enfeitar cada um deles, tá? E também opções de cores, opções de linha, forma de fazer, medidas. Aqui na descrição do vídeo nós temos o PDF, onde tem as medidas para quem quer cortar com a tesoura ou navalha, e também tem a opção de molde. Se você prefere fazer com molde para ficar com a curva toda certinha, tem a opção também para você aqui na descrição do vídeo e é só baixar, tá bom? Se você estiver tentando baixar e não estiver conseguindo, uma dica é, se a tela ficar toda branca, é sinal que já baixou. Pode ir lá no seu download e olhar que vai estar lá o seu arquivo, tá? Não precisa ter medo de baixar arquivo aqui na descrição do vídeo. Então, primeiro eu vou apresentar para você o modelo. Olha que coisinha mais linda. Ele fica com 15 centímetros, tá? 15 centímetros ou mais ou menos 10 centímetros de largura. E ele tem uma aba de fechamento muito prática aqui, com fechamento em botão de pressão. Por que eu escolhi o botão de pressão? Porque se você colocar aqui peso dentro, tipo dinheiro, um passaporte, muitos cartões, ele não vai ficar abrindo sozinho. Se fosse botão de colchete, talvez ele não aguentaria ficar fechado pelo peso. Então, a gente coloca aqui um botãozinho de pressão que ele dá mais resistência. Então, olha que bonitinho. É feito no Montana. Eu uso do 1.4 a 1.8, esse daqui é 1.4. Esse daqui eu marquei com o meu clichê. Eu mostrei para vocês na aula da carimbadeira que eu marco com o meu clichê da Mini, tá vendo? Olha que gracinha. A parte de trás, aqui eu prendo a aba e aqui eu marco com a minha etiqueta, também de clichê, tá? Aí ele fica todo acabadinho com ponto de pesponto em tudo, tá vendo? Vou abrir para vocês verem. Na parte de dentro, eu coloco um bolsinho que tem essa curvatura. Por quê? Para facilitar a colocação e a retirada do passaporte daqui, tá? Ele entra aqui fechadinho, coloca o passaporte aqui, fica guardadinho, mas quando você tem que tirar, essa parte arredondada facilita essa abertura da aba para você tirar. É mais fácil do que essa, ó, que é toda fechada. Mas você pode fazer também toda fechada se você preferir, mas com esse charme fica muito legal. Eu sempre costumo também marcar essa parte da aba do mesmo detalhe que tem aqui na frente para as duas partes conversarem e ficar um charme ainda muito mais bacana. E aqui do lado de cá tem esse bolsinho mais profundo, ó, todo completinho, e dois bolsinhos de cartões. Que eu costumo colocar 2 cartões em cada bolsinho desse e ainda fica com folga, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente faz tudo isso com umas dicas na hora da costura, tá? Olha, esse modelo aqui é do Mickey. Outro modelo que eu ensinei numa aula passada, na aula da Scancut, que eu ensinei a cortar sintético na Scancut, foi esse modelo. É o mesmo tamanho, é a mesma medida, o mesmo material. Aqui eu só mudei a cor e coloquei um vazado de aviãozinho que super combina com o passaporte. Então, isso aqui foi cortado na Scancut, na verdade, toda a peça foi cortada na Scancut, e hoje nós vamos fechar uma semelhante a essa que a gente cortou na aula da Scancut, tá? Então, aqui, olha que bonito que ficou marrom. Eu gosto muito do marrom. Esse aqui serve para homem, serve para mulher. Também aqui marquei minha etiqueta com clichê. Vou abrir esse modelo para você ver. Do jeito que eu fiz lá fora, eu fiz aqui dentro. Tá vendo? Aqui, ó. É vazado. Se você quiser, cliente quiser, ele pode colocar um cartãozinho aqui atrás.
e vai ficar coloridinho, ó. Olha que fofura, só de colocar alguma coisa aqui atrás. Ou você pode forrar para o cliente. Se você forra essa parte de trás, você também vai colorir. Vou colocar isso aqui dentro, ó, só para você ver que só de colocar um cartão colorido aqui dentro, olha, vai ficar da cor que quiser. E o cliente pode mudar isso, ele pode mudar, ou você manda uns cartõezinhos feitos de papel colorido, e o cliente vai mudando a cor desse aviãozinho. Gente, olha que charme. Claro que não combinou, né? O marrom com roxo. Mas é uma ideia bem legal para você poder personalizar mais ainda a peça do cliente. Mandar uns cartõezinhos aqui dentro para ele colocar e ficar coloridinho. Ficou muito amor, não ficou? Eu amei. Outra opção que nós vamos ter, além do corte da silhuete, é cortar na tesoura ou no molde do PDF, tá? Que eu deixei aqui para vocês. E eu vou mostrar para vocês agora as medidas para quem não quiser baixar o arquivo, tá bom? Ó, este daqui é o material que a gente cortou lá na Scancute, tá vendo? Ó, a Scancute já cortou para mim esse corpo principal, a medida dele é 21 por 15, então ele tem 21 de largura por 15 de altura. Esse daqui já tá com o aviãozinho vazado aqui e já tem a marcação do botão. Então, quando eu for usar, eu só vou dobrar assim, ó. Para quem não conhece o Montana, Montana é um material de corte seco. O que que é isso, Simone? É um material que você recorta e não precisa de acabamento aqui nas margens, tá vendo? Ele já é acabadinho, então você recorta, ó, ele não desfia, não fica de cor diferente, fica muito bonito. E atrás dele tem uma microfibra que também é muito bonita e pode ser usada como forro da peça. Então, ele tem uma estrutura, ó, mais grossinha, que te possibilita fazer o trabalho sem forro, fazer trabalho sem acabamento e fica lindo demais. Então, ó, o vazado nele também fica perfeito por causa dessas estruturas que tem o material. Então, quando você não souber aqui a corte seco, é isso, é você vir aqui, ó, cortar ou com navalha, ou na máquina, ou na tesoura, e ele ficar com esse acabamento aqui, ó, perfeito já, tá vendo? Sem precisar de você dobrar para dentro, colocar um forro, fazer uma costura embutida, não precisa de nada disso. Então, ele já cortou essa parte e ele também já cortou para mim a abazinha com o aviãozinho, ó, para poder fazer um charme. Se você quiser aprender sobre máquina de corte ou aprender a cortar isso no Scancute, ou até mesmo para pegar o arquivo que eu deixei lá disponibilizado para corte na máquina de corte, é só assistir o último vídeo, vou deixar a descrição aqui, ou melhor, na descrição vou deixar o link para vocês. Mas ele também já cortou essas duas partes. Ah, Simone, essa parte não é só um retângulo? Sim, mas se você já ligou a máquina, corta tudo para ficar bem perfeito o tamanho. Aí essa altura bate certinha com essa e vai ficar tudo muito perfeito, que o corte da Scancute é muito perfeito, tá? Então, aqui são duas partes, ó. Eu vou falar a medida na hora que eu for mostrar o outro, mas é importante que saiba que são duas partes dessa e também uma abazinha de fechamento, tá vendo? Quando você corta os aviãozinhos, ele sobra 2 aviãozinhos. Então, esses aviãozinhos eu vou usar para fazer uma outra carteira. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Não vou desperdiçar eles. Então, já que eu vou fazer uma carteira para o cliente, eu vou aproveitar e fazer mais uma e deixar no estoque. Olha que linda! Com o aviãozinho vazado para fora. Esse aviãozinho não é um rasgo que tá aqui. Ele é um aplique que eu coloquei aqui por cima, tá vendo? Então, como eu vou ter 2 aviãozinhos sobrando, eu coloco um aqui dentro e coloco um aqui fora e já tenho mais um porta-passaporte personalizado. Eu podia ter colado ele com essa parte principal, mas ele ia aparecer muito pouco. Mas aí fica a seu critério, se você quer ele ainda mais discreto, você pode colar ele aqui assim. Qual cola que eu usei para colar ele aqui e não soltar? Eu gosto da Pega Mil. A Pega Mil é uma das melhores colas e é bem baratinho. Hoje, em 2020, essa cola custa menos de R$4 na minha cidade, onde tudo é mais caro. Então, se você conseguir uma loja onde tenha mais barato, melhor ainda. É bem baratinho, dura muito tempo. Então, eu venho aqui, ó, e colo fazendo mais ou menos a mesma posição que esse, ó. Esse aviãozinho aqui não tá subindo? Esse também ficou subindo, ó, tá vendo? Ó, fiz a mesma posição, a diferença é que eu coloquei ele do avesso para ficar
mais chamativo. E você escolhe se quer colocar do avesso ou se quer colocar ele só como um volume aqui mesmo, tá? Fica muito lindinho e a gente acaba aproveitando até o pedacinho do avião, porque é um corte muito preciso e muito bonitinho, né, gente? Olha isso aqui. Como é que você vai jogar isso fora? Não vamos, então a gente aproveita e faz uma outra peça para você dar opção para o cliente, se o cliente quer vazado assim ou se ele quer de alto relevo. Então, eu vou mostrar agora o corte na tesoura. Então, você vem aqui, medidas, que eu vou deixar lá no PDF, mas eu vou te falar aqui agora. Você põe do lado avesso da peça e vai riscar. Como eu escolhi um tamanho de 15 por 21 e que é perfeito para o passaporte, é o tamanho certinho dessa régua aqui, ó. 15, tá vendo? Então, fica ótimo. Você vem 15 por 21, risca em volta e corta com a tesoura ou com a navalha, o que você preferir. Então, ó, 15 por 21, essa parte principal. Nessas abas aqui, você vai cortar 2 vezes de 9 centímetros por 15, tá? 2 vezes de 9 por 15. Dessas duas partes de 9 por 15, a gente vai arredondar uma. Então, se você não vai cortar com molde ou não vai cortar na máquina de corte, eu vou te mostrar como arredondar isso. Você vai escolher um dos lados, eles são idênticos, e vai fazer um corte aqui na beiradinha, do lado direito. Mas se você vai riscar do lado avesso, então, o seu corte será do lado esquerdo. Simone, eu cortei errado. Não tem problema, você pode mudar o lugar da aba. Por exemplo, nesse daqui, eu coloco essa abinha do lado direito da carteira, com ela aberta virada para vocês. Então, para mim, do lado esquerdo, ó. Do lado esquerdo. Se eu tivesse, em vez de riscar daqui, riscar aqui sem querer, eu só mudaria essa aba de lado. Eu colocaria essa aba do lado de cá e os porta-cartões do lado de cá. Isso não tem problema. Mas se você quer assim, igualzinho a minha, onde essa aba fica na esquerda e os bolsinhos na direita, então você pode cortar igual eu tô te falando agora, ó. Se ele tá assim do lado avesso, você vai fazer esse risco do lado oposto. Eu tô usando aqui um cone de linha que já acabou. Esse cone tem 7 centímetros de diâmetro, né? A parte aqui de baixo. Então, você pode usar essa circunferência ou pode usar uma outra circunferência. Não é obrigatório. Fiz um riscozinho aqui e agora eu vou cortar com a tesoura. Para você ver que você pode simular exatamente o molde e pode simular exatamente o corte da máquina, com um pouco menos de precisão, lógico, e fazer essa curvatura também, tá? Ó. Outra parte, então, aqui ficou com 9 centímetros por 15 com a curva, 9 centímetros por 15 sem a curva. Outra parte é este daqui, que é 8 por 15. Se esses tinham 9 por 15, esse tem 8 por 15, tá? Por que que ele tem 8? Porque aqui o porta-cartão é 1 centímetro menor do que essa parte de trás, ó. E fica muito, muito bonito assim. Os cartões entram aqui e vêm só até aqui, então fica bem legal o acabamento, tá bom? Então, ele é 1 centímetro mais estreito do que o outro. Uma vez desse só. E uma abinha. Essa aba de fechamento, eu acho que ela tem 11,5 por 3. Deixa eu conferir. Isso mesmo. 11,5 por 3. E essa ponta eu arredondei com essa cabecinha do cone de linha. Eu coloco aqui na borda, ó, e arredondo, tá? Você pode usar essa circunferência, pode usar uma outra coisa, você pode usar até isso aqui, ó. E lá arredondar bem menos. E vai ter o mesmo efeito. Essa curvatura não tem que ser exatamente assim, pode ser de qualquer jeito. Eu só vou mostrar a diferença para vocês da curvatura feita com a tesoura e da curvatura feita na máquina de corte. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse daqui foi na máquina de corte. Ele fica uma curva perfeita. Esse daqui dá umas pontinhas, você tem que ficar acertando, tá vendo? Mas olha o da máquina de corte. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, eu sempre
Dou preferência para cortar essas partes mais arredondadas assim na máquina de corte. Olha que lindo que ficou, né? Mas dá para fazer à mão também tranquilamente, só tomar mais cuidado na hora de fazer a curva. Então, peças apresentadas, nós vamos costurar agora esta daqui. Então, aqui uma coisa legal para se fazer com montana é selar todas as pontinhas, porque a microfibra dele fica meio espalhafatoso aqui pra fora, ó. É bem discreto, aqui no vídeo você não vai ver, mas eu acho que tá dando pra ver um pouquinho aqui na minha mão. Ele fica cheio de pelinhos, assim, bem discretos aqui na lateral. E você pode amenizar isso com isqueiro. Você vai pegar seu isqueiro, ó, passar em toda a volta. E aqui também, você passa aqui no meio, ó, do avião, tá vendo? É só passar, não deixa o isqueiro lá queimando o seu montana não, tá? Hoje, então, nós vamos costurar esse vazado aqui com vocês agora. E depois eu mostro os dois prontos, tá? Antes de qualquer outra coisa, a gente vai fazer pesponto onde tem que fazer pesponto. Essa parte aqui vai ser a costura final, então a gente não faz pesponto nela. Mas todas as outras partes a gente tem que fazer pesponto e vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na peça. Eu vou usar aqui uma linha branca para ficar bem contrastantes e você poder ver o ponto direitinho. Nessa abinha aqui, ó, a gente vai começar o pesponto aqui, vir costurando e voltar. Aí, geralmente, você pode fazer um pontinho só de retrocesso no início e no final. Ou pode fazer aquela costura de amarra atrás, mas eu não faço porque, geralmente, eu faço uma produção. Eu costuro em produção o porta-passaporte. Então, eu faço muitas de uma vez, para mim não é vantagem ficar amarrando atrás. Então, eu faço 1, 2 pontinhos aqui de retrocesso, número 4, do tamanho do ponto, tá? Aqui na curva, um pontinho de cada vez, para ficar uma distância certinha entre o ponto e outro. Ó, um pontinho de retrocesso. Depois, a gente vem queimando todas essas pontinhas. Tá dando pra ver? Por que queimar? Porque a gente vai costurar aqui com linha de nylon 60, porque a gente tá trabalhando com sintético. Quando a gente trabalha com sintético, a gente usa linha de nylon 60 ou maior, ou mais grossa, tipo 40 e 30. Eu gosto da 60 e eu queimo a pontinha porque ela escorrega. Aqui, ó, já dá pra ver que ela tá começando a escorregar. Então, a gente queima pra ela não escorregar e desfazer o ponto, tá? Então, nessa vai ser aqui o pesponto. Nessa parte aqui, a gente vai fazer o pesponto na parte arredondada até aqui embaixo, ó. Daqui até aqui. Nessas duas abas, a gente vai fazer pesponto de um lado só. Ou seja, se você fizer desse lado, você não faz desse. Então, um lado só em cada um, tá? Não importa qual é o lado. O importante é que seja um só. Ó, já costurei aqui os dois de uma vez e vou separar aqui. Agora, eu tenho que queimar essas pontinhas. Essas pontinhas de linha, para não descosturar. Gente, esse queimador meu é muito bom. A maioria de vocês já sabe que eu tenho ele há muito tempo.
Nunca troquei, é sempre o mesmo, porque ele tem refil, ó. Ele é da Bic e ele tem refil. Então, você abre essa partezinha aqui e consegue retirar o isqueiro e colocar outro. Aquele isqueiro grande, tamanho padrão. Então, eu sempre substituo o isqueiro e nunca precisei substituir o aparelho. Ele é muito, muito forte. Compra em supermercado normal. Então, se você ainda não tem, ele ajuda muito a não queimar o dedo. Então, a gente fica aqui, ó, queimando muita coisa. Ele ajuda muito nessa parte. Prontinho, o pesponto feito. Agora, importante colocar o botão, tá? Então, neste momento agora, a gente vai colocar o botão aqui. Aqui não tem marcação de onde coloca, mas você pode colocar aqui assim, ó, meio deixando o mesmo tanto pro mesmo lado, tipo meio centímetros daqui pra cá e meio daqui pra cá, meio daqui pra cá, sabe? Descentraliza ele aqui, deixa ele centralizadinho aqui na ponta, de modo que tenha espaço para você puxar assim com a mão, mas o pesponto já te dá essa distância. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Fica meio centímetro daqui pra cá. Fica bem posicionado e com espaço pro dedo. A gente coloca aqui a parte da cabeça do botão. E aqui nessa marcação, ó, a gente vai colocar a parte de baixo do botão. Então, para você que não cortou na Scan Cut e não sabe a distância dessa marcação, é 4 centímetros daqui para cá. Como a gente já sabe que aqui tem 15, então você vai medir 7 da ponta para dentro, ou melhor, 7,5. Você vai medir 7,5 da ponta para dentro e daqui para cá 4, tá? Então, fica 4 centímetros aqui e 7,5 daqui para cá para ficar no meio certinho. Eu não vou bater o botão aqui na frente, porque eu já cansei de ensinar como que faz. Inclusive, tem uma aula aqui no canal só sobre uso de balancinho. Então, eu vou colocar o botão e volto aqui com ele colocadinho, tá? Botão colocado. Então, você sempre vai escolher colocar o botão próximo ao seu detalhe. Se você tiver feito com clichê, a marcação aqui com clichê, com símbolo ou até mesmo com o nome do cliente, porque vocês sabem que com clichê a gente consegue fazer o nome do cliente aqui, as iniciais do cliente, se você comprar o clichê alfabeto, igual eu tenho. Então, se você quer conhecer, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a usar o clichê alfabeto e apresentando ele, tá? Então, você pode colocar a inicial do cliente, você pode colocar aqui um desenho que você prefere. Mickey e a Minnie é muito usado porque é tema de viagem, muita gente viaja para Disney, então fica muito legal e assim, é muito fofo, as pessoas adoram. Então, você vai colocar o botão sempre, ó, 4 centímetros daqui para cá, 7,5 daqui para cá, na distância e do lado que tem o seu Mickey. Aqui atrás, ó, você já pode ter marcado com seu clichê, nessa daqui eu não tô marcando, mas aqui você vai marcar com o seu clichê e já deixar personalizado com a sua logo, ou colocar um outro tipo de etiqueta que você trabalha, tá bom? Então, aqui já tá aqui o botão com a parte de baixo aqui colocada nessa peça, e aqui na ponta, a parte da cabeça, tá? E ele vai abotoar aqui assim. Então, o que que a gente vai fazer agora? Prender essa abazinha. Essa abazinha tem que ser presa antes da gente prender as partes aqui de dentro. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, aqui, ó, se de um lado tem essa parte do botão, do outro lado vai ter essa. Qual a medida pra gente poder aplicar ela? A gente já sabe que ela tem 3 centímetros de largura. Então, se você tirar 3 centímetros daqui, aqui tem 15, vai ficar 12, né? Então, 12 dividido por 2, 6. Então, nós vamos medir 6 centímetros de cima para baixo. Então, vai ser 6 centímetros de cima para baixo e 3 centímetros da borda para dentro. Vai ser a parte que a gente vai costurar. Aí, o que que eu faço? Eu pego aqui uma tesourinha normal de remate, e vou fazer um risco, ó. Aqui tem 6 centímetros para cá e 3 para cá. Então, eu vou fazer um risquinho leve aqui, ó. Só para servir de marcação para mim, tá vendo? Olha o risquinho. Nem eu tô vendo, ó. Aqui tem um risquinho, ó. Serve de marcação para mim. Aí, eu venho aqui e encaixo nessa posição, que ele vai ficar no meio certinho, tá?
Aí eu vou fazer uma costurinha aqui. Eu gosto de colocar a peça pra dentro aqui, porque nessa hora eu começo essa costurinha sempre pra parte da borda, com meio pezinho de máquina. Quando você encostar ele, você encosta na linhazinha que você fez certinho, que ele não vai ficar torto, tá? Então, aqui eu uso meio pé de máquina. Tem que usar retrocesso, né? Aqui não tem jeito. Ah, não, dá pra você amarrar atrás. Depois eu vou mostrar como amarrar atrás, tá? Tem uma parte que eu gosto de amarrar atrás. Pra cá eu dou 2 pontos, ó. O meu ponto número 4. Eu dou 2 pontos e volto o mais reto possível. Se aqui eu preciso chegar na outra costura, o ponto for dar fora dela, eu ando um pouquinho com a mão. E termino com retrocesso. Então, aqui, ó, como é que ficou, tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei aqui com pesponto, vim 2 pontos pra cá em cima da outra linha, voltei reto, 2 pontos pra cá, fechei com o retrocesso. Agora, eu corto e queimo. Ó, então, se o botão tá de um lado, a abinha de fechamento fica do outro, tá? Essa aba colocada, agora a gente vai preparar esse bolsinho aqui. Ó, essa parte tem 8 centímetros, essa parte tem 9 centímetros, eu vou encaixar uma em cima da outra e os pespontos ficam aqui pra fora, ó, tá? Então, você encaixa uma em cima da outra. Antes disso, vamos marcar aqui, ó, onde vai ser a nossa costura. Da mesma maneira que aquela hora. A diferença é que agora a gente mede 7,5 para um lado, 7,5 para o outro, e vamos fazer um risquinho leve com a tesourinha. Um risco leve aqui, só para ficar uma marcação e você saber onde você tem que costurar. Então, aqui, ó, olha o risquinho que eu fiz. Aí, eu vou costurar em cima desse risquinho, para a costura ficar bem retinha. Então, eu coloco um em cima do outro. Então, eu sempre vou riscar no de 8, tá? Eu risco no de 8, que é o que vai ficar em cima. Eu coloco um em cima do outro, deixando a diferença aqui onde tá o pesponto, tá? Tem que colocar um clipezinho para segurar as bordas. Ó. E agora, eu posso costurar aqui no meio, só nessa parte do 8. Eu não costuro nessa ponta aqui do de 9. Então, uma dica que eu vou dar pra vocês é aqui nessa ponta, começar a costurar por aqui, e aqui você faz o amarra-trás. Vou mostrar agora o que é o amarra-trás. Se você quiser usar essa técnica do amarra-trás em toda a peça, pode também. Só que nessa peça, eu costumo fazer o amarra-trás só agora. O que você faz? A linha principal que você tá usando, ó, você puxa uma ponta grande, vai lá embaixo e pesca a linha da bobina. Então, aqui eu tô com as 2 linhas grandes, ó, uma em cada mão, e você deixa ela maior, assim, uma quantidade que deve se amarrar. E quando você for começar a dar o ponto, você vai dar o ponto bem na borda do de 8 centímetros e costurar pra dentro, depois amarrar. Então, a gente vem aqui na borda, olha onde seu ponto vai começar, tem que ser antes do 8 centímetros. Ó, você desce a agulha antes do 8 centímetros e vai começar em cima da linha. Da linha que você demarcou. Chega aqui no final, retrocesso. Vou mostrar onde eu comecei, ó. O primeiro ponto foi bem no início aqui, ó. Olha ele aqui, ó. O primeiro ponto, bem aqui no início do 8 centímetros, tá vendo? Ele pegou o primeiro ponto aqui no de trás. Agora, eu puxo pra cá. Eu pego essa linha grande, puxo, aí ela deu essa argolinha. Eu puxo a argolinha. E agora, a linha da frente, ó, veio toda pra trás. Agora, eu amarro aqui atrás e queimo. Geralmente, eu dou uns 3 nós aqui atrás. E isso faz com que o lado direito fique com o acabamento perfeito. E a linha de nylon, ela precisa ser queimada, porque senão ela descostura. Aqui, ó. Agora, eu corto e queimo, tá? Uma dica legal é quando eu vou queimar, eu deixo sempre uma pontinha assim, ó.
Aí eu queimo e passo o isqueiro assim, ó, amassando a linha, e ela queima e cola aqui, sabe? Quando ela cola aqui, além do acabamento ficar melhor, ela não vai desfiar mais. Então, olha aqui como é que fica perfeitinho o direito, com esse acabamentozinho aqui, ó. Não fica retrocesso na parte principal, tá? Se quiser fazer tudo com esse tipo de ponto, pode fazer também, com esse amarra aqui. Só não tem necessidade, tá? O acabamento fica bem bonitinho mesmo com ele. E lembrando que aqui eu tô usando a linha bem contrastante para vocês verem, mas vocês podem usar a cor da linha igual aqui no vermelho, ó. Eu uso a cor da linha vermelha e fica lindo demais. Então, se você entortar a costura um pouquinho, não vai mostrar, tá bom? Agora aqui a gente vai encaixar tudo isso no principal. Essa parte aqui que tem a aba, eu sempre coloco aqui do lado direito, mas isso não é regra, você escolhe. Aqui agora você tem que encaixar, ó, bem direitinho, de modo que a parte do pesponto fique aqui pra dentro, porque nós vamos costurar essa, senão fecharia a passagem do cartão. E por isso, nós não fizemos pesponto do lado de cá, porque aqui agora vai ter costura, tá? Então, eu vou pegar aqui uns clips. Esses clips são da Calunga. É o menor tamanho, eu acho, que tem lá. Eu gosto muito deles no artesanato, facilita muito a nossa vida. Vou colocar bastante assim, ó. Só para ele ficar bem encaixadinho no lugar enquanto eu estiver costurando. E nessa mesma hora, você já encaixa do outro lado a aba curva. Porque na hora de fechar a carteira, a gente já vai costurar toda a volta. Para ficar o mínimo de retrocesso possível na parte principal, tá? Que você vai encaixando assim, bem direitinho. De modo que não sobre nem para um lado, nem para o outro, nem para fora aqui, ó. Ele tem que estar batendo todo certinho. Esse cortado na escancute não vai sobrar nada. Quando a gente corta na tesoura, pode ser que sobre um pouquinho, aí você acerta, tá? Ó. Agora, eu vou costurar sempre do lado direito. Então, quando eu for fechar isso aqui, a costura do lado direito, porque muitas máquinas o ponto fica mais bonito do lado direito do que do lado avesso. Então, a gente também tem que ver a distância que tá costurando direitinho, então você costura sempre do lado direito. Aqui já tá tudo encaixadinho, não vai correr o risco de sair fora. Então, o que que eu faço? Um macete aqui agora. Você vai começar a sua costura aqui debaixo da aba, tá? Aqui debaixo, que com a carteira fechada, essa costura, esse retrocesso não vai aparecer em nada, porque vai ficar aqui debaixo da aba. Então, ó, começa o retrocesso debaixo da aba. Simone, eu consigo costurar na doméstica? Gente, eu costuro. Eu passo um óleozinho pro ponto deslizar direitinho, coloco um ponto número 4 e aumento a tensão. Na minha doméstica, que é assim de brilhância, eu coloco a tensão 9, para costurar assim, daqui dá 3 camadas de montana 1.4. Aí eu coloco 9, tá? Então, aqui debaixo da aba, eu vou fazer o retrocesso. Não precisa ser um retrocesso grande, um retrocesso de 2 pontos, tá bom. Meio pé de máquina, ou seja, só esses dentinhos mais próximos da máquina. Aqui no final, se eu der um ponto, vai muito pra beirada, e se eu não der, fica muito longe. Então, eu vou vir aqui e girar com a mão e fazer um ponto próximo à beirada, mas que fique mais ou menos com a mesma margem de costura que eu usei na outra lateral. Então, viro com a agulha para baixo. Viro com a agulha para baixo e continuo. Vou tirando os clipes à medida que eu vou aproximando dele, tá? Quando chega aqui nessa borda, eu sempre costuro uma beirada dessa aba. Ó, aqui
aqui agora, o último ponto deu certinho na margem que eu queria, então eu só viro. Ponto número 4, a linha nylon 60, que é de poliamida, tá? Viro. Aqui eu vou dar um pontinho com a mão, aqui virado com a mão, a manivela da máquina, para cair na posição perfeita que eu preciso. Virei. Aqui eu já tô chegando na aba, ó. Aí eu viro a aba pra cima e vou fazer o retrocesso final também aqui atrás da aba. Olha onde ficou meu retrocesso e a aba vai tampar. E o resto, olha os pontos como estão perfeitinhos. Viu? Olha do lado direito, do lado de dentro. Ficou tudo pespontado, gente. Então, é muito legal fazer esses pespontos aqui, ó, pra ficar a carteira toda pespontada. Aqui eu vou queimar essa linha. Tá vendo? E na hora que ela fechar, ó. Tá lindo, não tá? Com pesponto aqui na aba. Esse pesponto da aba é importante ser feito antes de pregar o botão. Depois que você pregou o botão, você não tem espaço para o precalcador fazer esse pesponto ficar perfeito. Então, importante fazer o pesponto antes de pregar o botão. Importante pregar o botão antes de pregar as outras partes. Essa aba aqui fica dentro, ó. A costura da aba fica escondida aqui atrás, então não dá pra você colocar primeiro essas partes de dentro antes da aba, tá bom? Então, essa regra aqui que eu te passei, de seguir esses passos, o que hora, é importante, tá? Depois de tudo cortado, a primeira coisa é enfeitar. Então, se você for marcar com clichê, marque antes de qualquer coisa, tá? Então, cortou, marca. Marcou, pesponto nessas partezinhas. Acabou o pesponto, pregar botão. Acabou de pregar botão, preparar essa aba. Acabou de preparar essa aba, pregar em tudo. Eu vou fazer o outro e volto com vocês com as duas carteiras prontas. Prontinho, as duas estão prontas, os dois porta-passaporte. Por que eu fiz dois? Porque eu quis aproveitar os aviãozinhos daqui para fazer esse alto relevo daqui. Olha que gracinha que ficou. Então, ó, eu tenho dois aqui que é para clientes, ó. Que eu fiz assim também, um eu cortei, no outro deixei o alto relevo, tá? E esses aqui, que eu ainda tenho que colocar uma etiqueta aqui atrás, vai ser sorteado lá no meu Instagram, no dia 8 de março de 2020, Dia Internacional da Mulher. Eu vou sortear para duas pessoas diferentes, tá? Com envio por minha conta em qualquer parte do Brasil. Então, vou mostrar para vocês a diferença. Eu fiz uma coisinha diferente em um e outro, para vocês verem aqui. Nesta daqui, que eu cortei nesse cancute, essa aba tem 15 por 9. Então, aqui na beirada, olha, eu costuro. E é de propósito, porque eu quero que só essa beiradinha abra, tá vendo? Quero que só essa partezinha abra, para facilitar a retirada e colocação. Porém, eu quero dar a vocês uma opção de colocar ela meio centímetro menor. Então, se você não quiser costurar ela aqui, ó, ela pode ficar meio centímetro menor e abrir mais, tá vendo? Então, aqui ela vai ter uma abertura mais ampla e você não vai costurar ela aqui de novo, tá? Ela vai ficar soltinha. Dos dois jeitos funciona bem, mas eu gosto dela aqui presa e só essa pontinha aberta, que é tipo só pra eu virar aqui e puxar o que tá aqui dentro. Sabe, eu não prefiro ela toda aberta, mas fica a seu critério. Então, se você quiser, você pode fazer essa parte aqui com meio centímetro menor. Então, ela não vai ter 15 por 9, ela vai ter 14,5 por 9 para ficar assim.
Olha aqui, o pesponto aqui fica perfeitinho com o amarra atrás. Aqui também eu fiz igual, ó. Então, todas eu faço assim, no resto eu coloco o pesponto mesmo. Aqui o pesponto fica debaixo da aba, fica bem bonitinho, tá vendo? Vamos colocar aqui dentro algumas coisinhas. Eu não tenho passaporte aqui agora, mas vamos colocar aqui, ó, uma carteira de trabalho, tá? Esse daqui é o que não está aberto aqui, ó. Tá todo fechadinho. Então, a gente coloca aqui. Outra opção que você tem também é arredondar essa parte. Você pode arredondar ela, só que eu não gosto, que eu acho que a gente perde um pouco de profundidade. Então, eu gosto dela quadradinha, assim, mais tradicional. Eu acho mais bonitinho. Aqui fica azul, olha que gracinha. Porque como você colocou aqui dentro um produto azul, olha aqui ele ficando azul, tá vendo? Vamos colocar aqui uma identidade aqui atrás. Eu gosto de colocar também a habilitação. Tá vendo? A habilitação pode ficar até no bolsinho de cartão. Aí vamos pôr ele aqui atrás para caber melhor. Aí nos bolsinhos de cartão a gente coloca os cartões. Pode colocar 2. O pessoal fala que não é bom o cartão encostar no outro, né? Hoje em dia também as pessoas já não estão mais acumulando cartões igual antigamente. Ó, e para fechar, ela fecha perfeitamente, se abotoa. Ó, que ficou uma gracinha, né? Tá aparecendo um pouquinho do branco da carteira, mas quase que não aparece. Ficou lindinha, gente. Olha, é bem compacta e um tamanho perfeito. Cabe muito bem as coisas aqui dentro. Então, nós temos alguns modelos aqui para vocês. Vamos falar de preço? Simone, quanto que eu posso vender? Gente, isso varia muito de região para região. Varia muito do intuito que você tem para o seu negócio, né? Mas, por exemplo, eu pago R$40 mais ou menos no metro de montana, que vem com 1,40, na verdade com 1,39 por 1 metro. Então, aqui eu gasto 32 centímetros para fazer se eu for cortar na escancute e 30 centímetros se eu for cortar à mão. Então, assim, dá para eu fazer 12 carteiras com sobra de um pouquinho de material. Então, eu divido 40 por 12, eu vou gastar R$3,33 de montana. R$3,33 de montana. O botão custa 17 centavos, mais ou menos o meu gasto de botão. Aí você tem que ver linha, né, que é um valor simbólico, é 5 centavos, 10 centavos de linha. Então, a gente gasta nem R$4, não chega a R$4 o nosso gasto para fazer um porta-passaporte. Mas eu gosto de levar em consideração o maquinário que eu tenho. A minha máquina industrial, que é um transporte duplo, foi bastante cara. Eu gosto de levar em consideração a minha máquina de corte, se eu for fazer os cortes e detalhes nela. São coisas que não é todo mundo que tem, eu vou oferecer um diferencial para o cliente. Então, esse diferencial, essa exclusividade, essa personalização, ela tem que ser cobrada. Então, eu penso na minha máquina, eu penso no gasto da energia. Então, eu vendo a R$40. Por enquanto, aqui no ateliê, em 2020, eu estou vendendo a R$40 o porta-passaporte. Eu faço rapidinho, mas eu tenho um gasto grande, um bom investimento de aprendizado, de curso, né? Aqui vocês estão tendo aula gratuita, então você não vai gastar com a aula, não vai gastar com o molde, isso já vai ajudar vocês a ter mais lucro, mas isso é um lucro para você, não é para o cliente. Então, você tem que pensar que você teve que aprender a fazer aquela peça, né? Então, eu vendo a R$40 no momento, e é um preço muito bom, é um preço bom, né? Que você vai ter destinado tempo a atender o cliente, a oferecer produtos, isso tudo é trabalho, isso tudo tem que ser recebido. Então, independente se eu fiz no clichê, eu tive que comprar o clichê, eu tive que gastar fita foil, né? Então, eu também cobro por causa disso. Então, que seja um bom preço para vocês também, dependendo da sua região, você pode aumentar, pode diminuir o valor, mas não fiquem no prejuízo. Aproveitem para ganhar bastante dinheiro com essa aula, viu, gente? Porque porta-passaporte vende o ano todo. Quem viaja para fora, não viaja só em época de festa, viaja quando dá, quando o pacote teve o melhor preço, teve o melhor benefício. Então, você vai vender isso aqui o ano todo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me sigam lá no Instagram, Simone_Jurubeba, que eu vou sortear, ó, essas 2 peças para 2 pessoas diferentes. Domingo, dia 8, Dia da Mulher, às 14 horas, tá bom? O sorteio vai ser 14 horas, já é depois de amanhã. Então, corre lá,
me siga e leia as regras do sorteio lá, tá bom? Eu vou deixar as regras do sorteio hoje ainda para vocês participarem. Beijo, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.